Olá, meu nome é Alcivânia, eu sou consagrada na comunidade católica Shalom, na comunidade de Aliança, com promessas definitivas, e é uma grande alegria estar aqui com você, fazer parte dessa caminhada que você tem trilhado. Antes de qualquer coisa, né, o nosso assunto é muito bacana, é muito interessante, é um assunto assim que você vai sair daqui mais apaixonada ainda por nosso Deus. E sair daqui também, né, desse dia, sabendo o quanto você é amado, o quanto a sua vida é importante, o tamanho da dignidade que Deus lhe presenteou. Mas antes de qualquer coisa, bora rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, eu quero te pedir nesse dia que tu possas vir sobre cada um de nós, com as tuas graças, com o fogo do teu amor, com a tua paz, com o óleo da tua alegria. Que tu possas vir, Espírito Santo, sobre o coração de cada um de nós, preparar, deixar como um terreno fértil, fecundo, para que possa dar frutos na nossa vida, frutos de conversão, frutos de confiança no amor de Deus por nós, frutos de um coração cada vez mais apaixonado pela nossa Igreja Católica, pela Virgem Maria, por tantos dons e tantas graças que o Senhor nos dá a cada dia. Vem, Espírito Santo, com a tua graça, nós nos entregamos a ti pelas mãos poderosas da Virgem Maria, pedindo à Santíssima Trindade que venha habitar conosco, que venha cuidar do nosso coração, e pedir também ao nosso anjo da guarda que nos proteja e guarde os nossos caminhos só para Deus. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, mais uma vez eu quero acolher você, né, e dizer que o nosso tema é maravilhoso. Vou pegar aqui, né? Claro que eu anotei aqui a nossa pesca. A dignidade da pessoa humana e sua vocação à bem-aventurança. E eu quero começar perguntando algo a você. O que é que você mais quer na vida? O que é que você mais quer na vida? Qual o seu maior sonho? Qual o seu maior desejo? Pense aí. Se eu estivesse aí com você, que eu pudesse ouvir sua resposta, eu tenho certeza que eu ia acertar. Eu posso até não acertar de primeira, porque talvez muitos de nós muitas vezes dizemos: o que eu mais quero na vida é uma estabilidade no meu trabalho, o que eu mais quero na vida é um marido bom, o que eu mais quero na vida são filhos que sejam santos, o que eu mais quero na vida é amar a Deus, é ajudar o outro, tantas coisas, né? Se a gente fosse esticar um pouquinho mais, o que eu mais quero na vida, talvez algumas pessoas dissessem, era acertar na loto, né? É fazer uma faculdade boa, é passar no Enem, é ser um grande médico, um grande advogado, um grande professor, enfim. Mas eu ia começar a lhe dizer, e pra que você quer isso? Aí você ia me responder, e no final você daria a resposta que é a que eu quero ouvir, que é aquela que verdadeiramente está no nosso coração, que o que a gente mais quer na vida, o que a gente mais deseja, nós homens, mulheres, independente de idade, o que a gente mais quer na vida, meu povo, é a mesma coisa que Deus nos criou para nos conceder. Eita, peraí, vamos ver direito, né? Eu já ia dizendo, mas vou deixar você um pouquinho mais curioso. Ou curiosa, né? Guarda essa pergunta, tá? E agora eu te pergunto, né? Qual a razão principal que você acha, né? Para a qual Deus nos criou, para a qual Deus criou o homem? Qual a razão principal, a razão primeira? Talvez você diga, Deus criou o homem para que nós possamos amá-lo, para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos servir o nosso irmão, né? Sei lá, tantas coisas você diria. Mas eu vou ler para você, aqui no Catecismo, o que é que diz a razão primeira para a qual Deus criou o homem. Qual a razão, né? Qual a razão principal? Tá lá no prólogo, no primeiro artigo, ele vai dizer assim: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Você tá lembrado o que é que significa bem-aventurado? Vou logo dar uma dica. Lá na sua Bíblia, no capítulo 5 de São Mateus,
Dependendo da tradução que você tiver, você já entende de cara o que é que significa bem-aventurança, né? Ou bem-aventurados. Ele vai dizer aqui, ó, nas bem-aventuranças, tá? Segura o catecismo aqui um pouquinho, vou pegar aqui minha Bíblia. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava dizendo. Aí no versículo 3 do capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, aqui na minha tradução da minha Bíblia vai dizer assim: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Talvez na sua Bíblia já tenha a outra tradução. Ela vai dizer: bem-aventurados os pobres no espírito, né? Os pobres de coração, depende da sua tradução. Mas o capítulo 5 é o capítulo sobre as bem-aventuranças. Na verdade, ele vai dizer o caminho para a gente ser... Vou agora voltar para o catecismo. Segura aí. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo. O que é que significa bem-aventurado? Feliz. Né? São palavras sinônimas. As bem-aventuranças, né? No seu versículo 3 do capítulo 5 de São Mateus. Lá na sua Bíblia pode ter bem-aventurados os pobres, ou em outras Bíblias, como na minha tradução, vai ter felizes os pobres. Por quê? Porque felizes e bem-aventurados são palavras sinônimas. Bora pra frente. Então, aqui no catecismo agora, tá? Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, né? Deus já era feliz em si mesmo, por quê? Porque Deus é trindade, né? O Pai já ama o Filho, o Pai ama completamente, plenamente, inteiramente o Filho, e o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo é esse amor, né? O amante, o amado e o amor, a Trindade Santa, essa comunicação de amor, ele já é uma comunidade, então eles já são uma Trindade que se ama, já é feliz em si mesmo. Por isso aqui no catecismo vai dizer isso, né? Que Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem, para quê? Para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Deus criou o homem para fazer o homem feliz. E agora eu volto para a primeira pergunta. O que é que você mais quer na vida? Ser feliz, não é verdade? O que mais o homem quer, o que o homem mais deseja, mais almeja na vida é a felicidade. Todos nós. Seja o homem que mora no Brasil, seja o homem que mora em Portugal, seja todo homem, o que ele mais quer na vida, o que ele mais deseja é a felicidade, que é a bem-aventurança. E o nosso tema de hoje é sobre a dignidade do homem e sua vocação à bem-aventurança. Peraí, estou começando a entender. É uma vocação porque Deus me criou para ser feliz. Na comunidade Shalom nós usamos muito, né, a palavra do nosso fundador, que diz: o nosso alvo é a santidade, que é outra palavra sinônima de bem-aventurança e de felicidade. Opa, 3 palavras sinônimas. Vamos lá, então? Bem-aventurança, felicidade e santidade são 3 palavras que significam exatamente a mesma coisa. Então, quando nós dizemos que o homem tem uma vocação, chamado à felicidade, à santidade, à bem-aventurança, não é algo que eu estou dizendo, mas o próprio Deus vem nos dizer isso. É o próprio Deus, né? A palavra de Deus, é o catecismo da Igreja Católica que vai dizer. E tem mais, né? Olha o que é que diz aqui em Efésios. Exorto-vos, Efésios 4. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamado. Que vocação? Chamado a santidade, chamado a felicidade. A felicidade. Então, o que eu mais quero na vida é exatamente aquilo que eu fui criado para ser.
que é a felicidade. Mas por quê? De onde é que vem essa dignidade do homem a tal ponto, né, de ter sido criado por Deus, ter sido pensado por Deus para ser feliz? Primeiro, a gente tem que recordar que quando Deus foi criando todas as outras coisas, Deus ia criando, né? E Deus ia vendo que era muito bom, né? Que era bom, na verdade, Deus ia criando e Deus ia vendo. E isso é bom, né? Vamos aqui, Gênesis 1. Crismando tem que estar direto aqui com a palavra, né? Então, Deus foi criando e quando ele terminava de criar, né? Aí ele dizia, e Deus viu que isso era bom. Quando Deus criou o homem, Deus viu que isso era muito bom. O homem é o único ser criado que é capaz de Deus. Tchan, 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 tchan. Estamos começando agora a mergulhar no significado dessa dignidade. O que é que significa? Primeiro, o que é que significa essa dignidade da pessoa humana? É porque essa dignidade é para todos, sejam cristãos ou não. Essa dignidade do homem, ele foi criado por Deus à imagem e semelhança dele. Somente o homem, somente nós homens, somos capazes de Deus. Somente você, com a inteligência que Deus deu a você, é capaz de amar e de conhecer a Deus. E nesse caminho de amar e conhecer a Deus, você vai então trilhando o caminho que Deus quer que você caminhe, ande e atinja. Quase não sai, né? Conhecendo a Deus, você vai conhecendo esse caminho para chegar lá. Né? Assim como no Shalom a gente fala, nosso alvo é a santidade, nosso alvo é a felicidade. É isso, é essa dignidade de ser filho de Deus, de ser uma pessoa humana que vai nos fazer felizes. É essa certeza dessa honra. O que é que significa dignidade, né? O pessoal do direito gosta muito de usar essa expressão, né? Um princípio, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana. E aqui no Catecismo da Igreja, nós vamos ver com muita insistência como somos. Eu tô cheia de livro aqui, meu povo, é assim mesmo, viu? Nós vamos vendo que o fundamento, qual a raiz dessa dignidade do homem. Olha o que é que diz aqui no Catecismo. Peguei agora o compêndio, tá? A dignidade da pessoa humana está fundamentada na criação do homem, né? A imagem e semelhança de Deus, dotada de uma alma espiritual e imortal, de inteligência e de livre vontade. A pessoa humana está ordenada a Deus e chamada com a sua alma e o seu corpo à bem-aventurança eterna. A quê? A felicidade eterna. É para isso que nós fomos criados. Não fomos criados só para viver esse mundo. Por isso não podemos seguir aquelas músicas que inclusive a gente gosta de cantar, de tocar, né? Mas a gente não pode deixar a vida ir nos levando de qualquer jeito. A gente não pode se deixando conduzir aí ao bel prazer das coisas que vão acontecendo. Mas precisamos conhecer Deus. Quanto mais eu vou conhecendo Deus, mais eu vou me conhecendo. Porque eu, homem, sou um ser criado para me relacionar. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu me relaciono comigo mesma, quanto mais eu me relaciono com o outro, quanto mais eu me relaciono com as coisas criadas, mais eu vou descobrindo quem eu sou, mais eu vou descobrindo os meus talentos, as minhas competências, as minhas capacidades, as minhas fraquezas também, né? É assim. Quanto mais a gente vai se relacionando, mais a gente vai sendo homem. São João Paulo II já falava, né, que o homem é um sem relação. Mas voltando aqui para a dignidade, né? Senão a gente vai lá para começar a falar em São João Paulo II, que eu amo, que com certeza você ama também, mas preste atenção.
Porque nós somos dotados de inteligência, nós homens, nós podemos conhecer Deus. Conhecer para quê? Só para olhar, eu conheço Deus, eu sei que Deus criou o céu, criou o homem, criou tudo. É só para isso? Não. É porque conhecendo Deus, eu vou conhecendo esse caminho de felicidade que Ele me convida a trilhar com Ele. Quanto mais eu conheço Deus, mais Deus vai me dando a conhecer Ele e a mim mesmo. Mais eu vou amadurecendo, mais eu vou saindo daquele mundo voltado só para mim mesmo, só como criança, né? A criança está sempre voltada para si, vive sempre naquela fase receptiva. Mas quanto mais eu vou amadurecendo, quanto mais eu vou conhecendo, quanto mais eu vou compreendendo essa dignidade que eu tenho, essa honra, a palavra dignidade significa essa honra, né? Essa grande, eu até peguei no dicionário o significado, né? Que é a consciência do próprio valor, a consciência da própria honra, consciência da autoridade da nobreza. Então, quanto mais eu vou tendo consciência dessa dignidade de pessoa, mais eu vou compreendendo o imenso, infinito amor de Deus por mim e misericordiosíssimo amor de Deus por mim. E eu vou compreendendo que essa dignidade que Ele me concedeu, né, essa grande graça, essa grande honra de ter sido criada à sua imagem e semelhança, vai me tornando cada vez mais parecido com o seu próprio Filho Jesus, que é Deus, né, na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Inclusive eu me lembrei de um testemunho que eu ouvi uma vez, né, de um satanista, ex-satanista, que ele dizia que para ofender a Deus, o inimigo, o diabo, fazia com que ele fizesse atos que iam contra a dignidade de pessoa humana. Atos de bestialidade, né? Quantas coisas a gente vê e a gente percebe que aquilo não vem de Deus, a gente percebe que aquilo dali vem do maligno, que fere a dignidade do homem. Porque a dignidade da pessoa humana é o que é a semelhança que nós temos com Deus, é essa honra de termos sido criados, filhos, à imagem e semelhança de Deus. E quase não sai. As bem-aventuranças, elas vão sempre nos recordar e nos ensinar que o nosso fim último, né, ao qual Deus nos chama, essa felicidade é o reino de Deus, é a visão de Deus, é a vida eterna. É saber que nós somos filhos amados de Deus. Que a minha vida, ela não é indiferente a Deus. Mas Deus sabe tudo. Nesse tempo que nós temos vivido, de tantas dores, tantas perdas, tantos desafios, né? Tantas necessidades de releituras, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você. Você é templo onde Deus habita. Você é o templo onde a Santíssima Trindade habita. E porque Deus te deu essa inteligência, você é capaz de conhecê-lo, de experimentá-lo, de amá-lo. É diferente de um cachorrinho, que por mais que eu pegue um cachorrinho e queira fazer o cachorrinho fazer o nome do pai e dizer, peça a benção, né? Como uma vez eu vi, Maria, onde é que a gente tá, né? Mas a gente faz isso com criança, né? Eu tenho meus netos, eu faço isso com os meus netos todos. Né? Pede a bênção a Jesus, a mãezinha do céu. Mas uma vez eu vi uma pessoa fazendo com um cachorro, né? O cachorro, ele não entende. Ele nunca vai... Você pode deixar o cachorro dentro da igreja o dia todo, mas ele nunca vai conseguir compreender quem é Deus. Ele não tem inteligência. A inteligência que Deus nos deu, né? Deus criou o homem dotado de uma alma, para que nós pudéssemos... Uma alma que não morre, para que nós pudéssemos estar eternamente com Ele. E Ele mesmo vai nos dando a graça de trilhar esse caminho, de acertar esse alvo. Que alvo? Aquele alvo para o qual fui criada. A felicidade, a santidade, a bem-aventurança. Então, quando você ouvir que você, como homem, como pessoa humana, você tem uma vocação à bem-aventurança, significa que você tem esse chamado, essa vocação à felicidade, à santidade. Entendeu? Por que a gente não pode nunca achar
que o chamado para a santidade, né? O chamado à santidade é só para aqueles santos, né? Que ficam lá. Só que não. Deus nos chama hoje. Deus chama você aqui nessa preparação que você tem feito para a Crisma. A cada dia, nas motivações, nas orações que você é convidado a fazer. Nos desafios que você tem vivido. Quantas vezes nós olhamos assim para nosso Senhor e dizemos, Senhor, vem me sustenta, porque senão eu não sei onde é que eu vou, né? Eu não sei onde é que eu vou parar. Essa amizade com Deus, né? Esse trato de amizade com Deus, que é a vida de oração. Quanto mais eu vou rezando, mais eu vou me aproximando de Deus, mais eu vou saindo daquela vida infantil, voltada para mim mesma. Mas quanto mais eu vou rezando, eu vou amadurecendo também na fé. Eu vou amadurecendo, eu vou alcançando a estatura de Cristo. Eu vou amadurecendo e vou sabendo que existe mais alegria em dar do que em receber. E eu vou saber que eu terei amadurecido, estarei um cristão maduro, compreendendo a dignidade a que ele é chamado. Quanto mais eu aprender a me doar, quanto mais eu aprender a abrir mão pelo outro, a me doar inteiramente, como Madre Teresa de Calcutá, né? A me doar até doer, como ela dizia, né? Amar é doar-se até doer, né? E quando o repórter perguntou, todo mundo conhece essa história, quando o repórter perguntou, ô madre, mas tem que doer? Tem, se não doer não é amor, né? E você vai aprendendo que há mais alegria no seu serviço. Às vezes você está cansado, mas você fica feliz, porque depois de um dia enorme de trabalho, um dia cheio de coisas, de desafios, de perseguições, de tribulações, você conseguiu ajudar a sua mãe lá na cozinha, você conseguiu ajudar seu pai ali no carro, ajudar o seu irmão, né? Eu tô dando assim exemplos, mas você entende, isso é trilhar o caminho da bem-aventurança, isso é trilhar o caminho da felicidade para a qual você foi criado. Por isso a dignidade de pessoa humana, ela tem que estar sempre presente conosco. Eu sou filha de Deus. O meu corpo